Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje encontramos de novo para falar desta vez sobre a PHDA, a perturbação da hiperatividade e déficit de atenção. Creio que este tema é muito importante, pois pode ajudar a desmistificar a opinião que algumas pessoas têm sobre os comportamentos que algumas crianças e jovens mostram quando estão sob esta condição. Porque muitos ainda acham que se trata somente de mau comportamento ou ainda motivado por falta de educação, por um estilo educacional muito permissivo ou mesmo negligente. Bom, mas o plano então é explicar o que é esta perturbação, em que é que consiste, quais são os seus sintomas, os primeiros sinais, de que forma condicionam a vida das crianças e naturalmente da família. Vamos ver também algumas das consequências na interação social, na gestão da sua emocionalidade, mas acima de tudo no impacto que tem na criança em si e na sua vida futura. E vamos ver também o que podemos ou o que devemos fazer para banir das vivências das crianças os fatores que possam acentuar os seus sintomas, pelo menos alguns. Bom, então, o que é a perturbação da hiperatividade e déficit de atenção, a PHDA? Bom, esta perturbação consiste numa junção de três comportamentos tipo: a falta de atenção, a hiperatividade e a impulsividade, que curiosamente é um termo que não aparece na designação da própria perturbação, mas tem um efeito tão intenso ou tamanha importância, tal como a falta de atenção ou a agitação, a hiperatividade em si. Logo à partida, então, relativamente à falta de atenção, ela prima por ser reconhecida pelas suas diversas manifestações, não é? Como todos nós reconhecemos também, como a falta de persistência na continuidade de uma tarefa, o desistir, não é? A divagação, a perda de concentração ou, por exemplo, também a desorganização, entre tantos outros mais. A hiperatividade em si, naturalmente, o próprio nome acaba por traduzir o seu significado, traduz-se num excesso de atividade, que naquele contexto em particular não é entendido como adequado para a situação, ou não se traduz num comportamento com uma finalidade objetiva. É como se o comportamento fosse errático, sem uma razão para existir, sem um propósito. Já a impulsividade, por exemplo, refere-se a ações das crianças que são levadas a cabo de uma forma precipitada, não premeditadas, portanto, e que por vezes até podem ganhar o potencial de se tornarem perigosas para a sua vida, para a sua integridade, para a integridade física da criança. E é por isso que eu referi a importância desta característica e as implicações que pode ter no dia-a-dia das crianças. Por exemplo, atravessar a rua sem olhar para os lados, ignorando o perigo dos carros, o trepar para um armário, saltar para o desconhecido, enfim, os exemplos poderão ser muitos. Portanto, tratam-se de tomadas de decisões que não avaliam as consequências no prazo imediato, podendo levar a acidentes de mais variada ordem. Ok, então, já vemos que se trata de uma perturbação que pode implicar, para além de uma grande agitação, porque é tão conhecida, acarretar também alguns riscos, perigos, ameaças para a própria vida da criança. Bom, então, e que alertas é que nós temos? Que alertas as crianças nos dão? Quer dizer, é importante que os pais que começam a detectar alguma agitação possam reconhecer também outros sinais e outros sintomas que possam ser denunciadores desta perturbação. Mas atenção, que haver sinais não implica que haja a perturbação, ok? É apenas um alerta para nos mantermos atentos e podermos agir mais rapidamente se de facto mais tarde evoluir para esta condição clínica. Então, os primeiros sinais, regra geral, bem cedo, mas bem cedo mesmo, e se fizermos um historial do desenvolvimento da criança desde o seu exame neurológico desenvolvido normalmente nos primeiros 30 dias de vida, e se o acompanharmos até à primeira ou até à segunda infância, podemos ver que desde muito cedo, garantidamente, foram observados alguns sinais de emocionalidade negativa. E o que é isto da emocionalidade negativa? Então, simplesmente, as birras, os choros constantes, sem que qualquer tipo de conforto parecesse ser a solução. Depois, por vezes também estas birras, estes choros,
podem parecer serem completamente descontextualizados, sem uma causa aparente. Depois ainda também, e associado, encontramos a incapacidade de autocontrole, de lidar com aquele evento que fez despoltar aquela situação de desconforto para a criança. Outro sinal também muito comum são as zangas nas transições, ou seja, sempre que há uma alteração numa determinada rotina ou um hábito, há mostras, pode haver mostras de desagrado, de renúncia, podendo levar também a alguns comportamentos mais extremos, como os comportamentos autolesivos, o bater com a cabeça na parede, o arranhar-se, etc. Portanto, não se trata somente de falta de educação, mas sim uma condição que pode tornar-se de grande aflição e naturalmente também de difícil resolução, tanto para a criança que não consegue ter o autocontrole para as suas ações, como, claro, para quem o acompanha, os pais, os educadores, os irmãos, enfim, por aí fora. A verdade é que uma das dificuldades desta perturbação, assim como de tantas outras, é que pode ter causas que chamamos de multifatoriais, ou seja, podem ter causas múltiplas, variadas, mas mesmo assim com uma relação muito estreita com a hereditariedade e também com uma forte ligação com agentes ambientais e o próprio temperamento do bebê e da criança. Depois, esta perturbação demarca-se também por não ter registros comportamentais iguais entre todos os que estão na condição. E entre todos os sintomas que a qualificam, uns são mais marcantes numas crianças, outros noutras, portanto, levando também aqui o grau de dificuldade, digamos assim, de cada um possa ir e ser interpretado ou considerado desde ligeiro a grave. Portanto, isso quer dizer que uma criança com esta perturbação virtualmente será diferente de outra com a mesma perturbação, porque ainda que hajam características em comum, existem também muitas diferenças, porque ao fim e ao cabo os comportamentos são também, ou podem ser, diferentes na sua frequência, na intensidade, na duração, etc. E essa acaba por ser também uma das razões pela qual este diagnóstico às vezes fica dificultado. Portanto, no todo, para que a criança possa ser entendida como estando nesta condição, deverá obedecer a um padrão de comportamentos de quase 20 sintomas. De facto, são bastantes, sem dúvida, e para mais serão ainda uma enormidade para os pais que não estão familiarizados com todos eles e, por isso, muitas vezes também não valorizam os comportamentos, porque, afinal de contas, não os relacionam com a perturbação. Resultado, o diagnóstico acaba por ser emitido tardiamente, o que leva naturalmente a algumas maiores dificuldades de apoio à criança, nas dinâmicas familiares e por aí fora. Bem, então, qual é a razão da existência desta perturbação? O que é que estas crianças têm ou não têm que promove este tipo de comportamento? Na realidade, trata-se de uma dificuldade que a criança tem na inibição destes comportamentos de agitação e de impulsividade com uma razão de funcionamento do cérebro. A diminuída produção de dopamina. Enfim, há outros neurotransmissores aqui incluídos, mas ficamos com a dopamina. Então, o que é que faz a dopamina? Qual é o seu papel no comportamento desta criança? Muito simplesmente é um dos neurotransmissores responsável pela sensibilidade à recompensa. Isto é, por exemplo, crianças com esta perturbação que não têm qualquer tipo de acompanhamento terapêutico e por isso também não têm, na teoria, um grande treino na gestão do seu comportamento, por muito que se lhes peça para cumprir algo e que depois haverá uma recompensa no final, para elas é absolutamente igual, porque, quer dizer, não há uma resposta fisiológica, não há, digamos, um tratamento a nível neuronal, uma interpretação do cérebro, se assim quisermos, não é? Que faça desencadear uma resposta que associe aquele estímulo que nós estamos a oferecer, a recompensa que estamos a propor, como interessante ou apetecível. Portanto, não havendo a valorização daquele estímulo, a tarefa fica por fazer, ou se for feita, pode haver a forte possibilidade de não ser acabada também. Portanto, no todo, a dopamina aqui está ligada ao sistema motivacional da criança e funciona tanto para a recompensa como para a punição. E isso explica também o facto de algumas crianças não darem importância quando alguns pais avisam previamente que vai haver uma reprimenda, mas isso não tem qualquer efeito. O que quer dizer que recompensa ou reprimenda é igual a estarem presentes ou ausentes. Bom,
Mas, no entanto, acho que é importante frisar que estas referências que estou a fazer são para comportamentos generalizados, porque, como sabemos, cada criança é única e cada reação pode ser também tendencialmente diferente de qualquer outra. Ok. Então, e consequências. Desde logo, a desregulação emocional, com todas as implicações para a sua autoestima, para o sentido de identidade, para o seu senso de adaptação e de aceitação pelos outros, e aqui entra muito, ou pode entrar muito, a segregação, a marginalização, o afastamento por parte dos amiguinhos, não é? Porque ele porta-se mal, porque é diferente, porque não sabe ouvir, porque estraga tudo, enfim. Os pais sabem que eu podia continuar, porque muitos outros exemplos conseguiríamos meter aqui. Bem, contudo, há sempre, naturalmente, uma forma de ajudarmos estas crianças. Logo, à partida, é preciso que os pais conheçam os sintomas. E mais do que isso, é importante que conheçam a criança, que conheçam os seus interesses, as suas motivações, as suas necessidades, os seus recursos e, claro, também, obviamente, as suas dificuldades. Mas, acima de tudo, é importante que haja também uma forte ligação, uma forte interligação entre os pais, a criança, a escola, os amigos, enfim, com uma participação agregada, sólida, de vários informantes em todos os contextos onde a criança se insere. Sim, isto dá trabalho, isto vai dar trabalho, garantidamente, mas o objetivo aqui é criar uma forma de atuar adaptada a cada situação, mas com linhas condutoras bem estruturadas e sem muitas alterações umas das outras, para haver também consistência no tratamento e assim vermos também alguma progressão. Depois, importante também é identificar as verdadeiras dificuldades e as áreas em que se manifestam. Que condições do meio afetam aquele comportamento em particular? Que condições desencadeiam ou promovem a falta de atenção, a agitação, a impulsividade? Mas isto tem que ser feito em todos os contextos. Em casa, na escola, com os avós, com os amigos, no cinema, no parque, em todas as brincadeiras, não importa. Porque é preciso perceber onde e como se desencadeiam os comportamentos para somente assim conseguirmos criar hipóteses para a sua resolução, para podermos, por fim, ajudar a criança. Depois também, muito importante, em casa, em família, a forma como usamos a comunicação com estas crianças é extremamente importante, porque devemos ser explícitos, devemos ser claros, diretos, estabelecer metas, objetivos, criar rotinas em conjunto, regras também, claro, obviamente, mas tudo sempre de uma forma muito progressiva, etapa a etapa, de acordo com as competências da criança. E, obviamente, muito reforço positivo. Isto é muito importante. Ao fim e ao cabo, trata-se, na realidade, da aceitação daquela criança, daquele filho ou filha, no seu todo, porque a verdade é que eles não são só a perturbação. Há mais criança do que aquela que nós vemos quando os sintomas vêm ao de cima. Em última instância, claro que o desprendimento dos pais por estes ou tantos outros fatores podem levar a um ciclo de inseguranças futuras, não é? Da fragilização, do senso de perda de controle sobre elas e sobre o meio, de tantas vulnerabilidades, ansiedade, depressão, enfim. Portanto, resumindo, o papel dos pais aqui é fundamental. De certa forma, também é por isso que nós aqui no Espaço Incremento criamos um plano de apoio focado em cada criança e em cada família em particular, porque conhecemos que estas dificuldades diárias dos pais e o quão cansativo pode ser lidar diariamente com uma criança com esta perturbação. Portanto, para os pais que possam estar interessados, estarei disponível depois para os receber também e ajudar neste campo. Bom, eu acho que, de uma forma muito geral, acho que foi uma pequena achega então àquilo que é a perturbação da hiperatividade e déficit de atenção. Eu espero que vos possa ter sido útil, que vos possa ser proveitoso, que possam retirar daqui algumas dicas para usarem com as vossas crianças e brevemente estarei cá com outro live, com outro tema e espero que fiquem bem. Até lá. Obrigado.